Na gestão Paulo Freire foi desencadeado um movimento de reorientação curricular. Inicialmente, foi feito um amplo diagnóstico sobre a situação da rede de ensino. Por meio de questionários, educadores trouxeram informações sobre suas práticas e dificuldades e os educandos sobre a forma como viam a escola. Na educação infantil, as crianças se expressaram também por meio de desenhos. As equipes que atuavam na Secretaria de Educação fizeram uma sistematização desses dados que retornaram para as escolas como subsídio para o planejamento do trabalho. Essa problematização nos mostrou, entre outras coisas, que era preciso um trabalho de formação dos educadores que fortalecesse as práticas mais progressistas já existentes na rede e transformasse aquelas que não favoreciam os estudantes. Uma formação que possibilitasse o desenvolvimento de bons projetos pedagógicos nas escolas. Com esse objetivo, organizamos pequenos grupos de diretores, coordenadores pedagógicos e professores que atuavam na educação infantil e no ensino fundamental e realizamos encontros de formação que ocorriam com frequência quinzenal e mensal. Juntos, por meio da reflexão sobre a prática e de estudos teóricos, buscávamos caminhos para o desenvolvimento integral das crianças e para uma aprendizagem da leitura e da escrita que as considerassem sujeitos de sua aprendizagem. Meu nome é Sônia Amade e nós estamos aqui reunidas para conversar sobre os grupos de formação. Todas nós participamos ou como um membro de um grupo de formação ou coordenando outros grupos. E este modelo de formação que a gente utilizou no governo da Erundina, na gestão do professor Paulo Freire, ele inaugurava uma maneira de formar professores que fazia uma ruptura com aquilo que estávamos vivendo em momentos anteriores. Então a gente vinha de momentos muito transmissivos, de leitura e de discussão de leituras, para um outro momento de a partir das necessidades de cada grupo. Então o que nós vamos contar para vocês é como é que nós, nesses diferentes papéis, como coordenador de grupo ou como participante do grupo, vivemos essa experiência. Eu sou Lívia Maria Antão Giovanni e, na época, na gestão da prefeita Luísa Erundina, com o professor Paulo Freire à frente da Secretaria de Educação, eu trabalhava no NAE 4, Núcleo de Ação Educativa 4, fazendo formação de professores e coordenadores pedagógicos. Nós trabalhamos com professores de alfabetização e coordenadores pedagógicos das escolas de ensino fundamental. E aproveitando um pouco a fala anterior, né, a fala que a Sônia fez, eu acho muito interessante o fato de que o grupo de formação ele nos possibilitava revelar a prática pedagógica desse professor e a nossa própria prática pedagógica. Porque como formadores de professores, nós também tínhamos nosso grupo referência. Nós também nos formávamos como formadores e tínhamos um grupo na Secretaria Municipal de Educação, onde nós relatávamos também os nossos aprendizados, né, e os nossos desafios perante a coordenação dos grupos. A professora que me coordenava era a América dos Anjos, e a professora América nos desafiava, eu e outras pessoas dos vários núcleos de ação educativa, a discutir as questões da prática pedagógica e da prática teórica. O grupo de formação tinha uma metodologia muito importante, que era a metodologia de escuta. Então a gente não fazia um trabalho pré-determinado, né? Nós tínhamos eixos de trabalho, mas a gente escutava o grupo de professores e a partir da demanda de professores e coordenadores pedagógicos, nós organizávamos a teoria que embasava essas questões da prática. Então a teoria iluminava a prática. A gente tinha um movimento que Paulo Freire chamava de praxis, né? A relação da teoria, da prática pedagógica e da prática teórica num movimento reflexivo. Então eles eram diferentes da transmissão do conhecimento,
Este era um trabalho de reflexão. Então a gente refletia sobre esta prática para transformar essa prática, para ter escuta a todos, né? Aos jovens, às crianças, aos professores, enfim, à escola de um modo geral. Acho que assim, uma coisa que eu só percebi depois era a questão da intencionalidade que tinha nessa questão da gestão Luiz Erundina e Paulo Freire na Secretaria de Educação. No sentido de que assim, tudo era feito para levar a um objetivo, a um projeto político maior de inclusão, de respeito, de envolvimento das pessoas. Então, se a gente resgatar um pouquinho aquilo que a gente tinha falado dos instrumentos metodológicos do grupo de formação, ele vinha ao encontro dessa questão de como eu possibilito a escuta, como eu possibilito a participação do outro, como eu trago a questão da teoria, mas eu também faço uma ligação com a prática. Então, quando a gente pensa que todos os encontros eram iniciados com uma síntese do encontro anterior, que era rodiziado, cada participante fazia isso num determinado momento, que a gente recuperava aquele momento vivido e se preparava para o momento posterior. A questão da reflexão, que possibilitava para a gente fazer uma ligação entre teoria e prática. Então, aquilo que veio da teoria, como é que eu posso pensar isso em relação à minha prática? E cada um também escrevia uma reflexão sobre o encontro anterior. O lanche, que era o momento da gente formar um vínculo ali, né, das pessoas se conhecerem, trocarem uma certa afetividade. Para a Madalena Freire, ela sempre colocava essa questão da comida como elemento de ligação entre as pessoas. O planejamento, que a gente sempre terminava o encontro com uma avaliação do que tinha acontecido e um planejamento do encontro seguinte. Então a gente tinha um rigor metodológico que ajudava nessa questão, motivava as pessoas na participação e na escuta. E depois eu acho que assim, eu participei também de diferentes gestões ainda na minha carreira, porque eu fiquei 30 anos na prefeitura. Como eu não vi mais isso, não tinha essa articulação, as secretarias, cada um tinha uma linguagem, não havia uma questão que culminasse em algo que era um projeto de governo onde todos estavam inseridos. Então acho que isso foi uma tristeza depois de perceber como infelizmente em outras gestões a gente não conseguiu mais ver esse trabalho coeso. Havia uma coerência nessa gestão que era muito grande. Então todas as áreas pensavam numa gestão democrática. Daí a importância, né, do grupo de formação fazer suas propostas levando em conta a visão democrática de educação. Né? Que visão democrática era essa? Né? Quer dizer, não havia hierarquia de fala. Então todas as pessoas daquele coletivo, se estivessem no grupo de formação, estivessem num colegiado ampliado, por exemplo, que era uma outra prática que nós fazíamos naquela administração, todas as pessoas seriam escutadas. E escutadas não no sentido só da audição. A fala delas faria sentido. E a fala delas seria incorporada nas discussões. E aí a gente tinha um cuidado com o registro, um cuidado de que essas falas não se perdessem. Havia uma rotina de trabalho, havia uma pauta que devia ser seguida. E havia muito respeito pelo sujeito cognoscente, né? Quem é esse sujeito? O sujeito que aprende. O sujeito aquele ser que é sujeito da sua própria aprendizagem. Né? Então todos nós éramos sujeitos e somos sujeitos, e é assim que nós lidávamos uns com os outros. Isso é algo muito inédito na educação para aquela época, né? Pensando em 30 anos que se passaram. Bom, meu nome é Marisa Garcia, eu compus a equipe do DOT, de Educação Infantil, logo no início da gestão da Luísa, com a parceria com Paulo Freire, e eu estava na escola, na EMEI, e recebi um telefonema da Olga Galil, pedindo para eu ir lá para conversar um pouco com ela, que ela tinha referências do trabalho na escola e se eu não queria compor a equipe. Eu fui compor essa equipe junto com Sônia, Zoraide, o Gair, Elisa e as meninas que também começaram com a gente também. E aí a gente foi compor esses grupos, né? Esses grupos de formação do que era. E aí eu me lembro muito bem da observação, do registro e das primeiras
supervisões com a Madalena Freire, né? Eu queria dizer também que a gente teve escuta, teve a prática, mas a gente estudou muito também, né? Eu acho que a teoria também nos ajudou nessa empreitada, né, de como a Fran disse. E eu lembro que começou a estudar, então a Roxane, eu conheci lá, né, o Vygotsky, e a gente estudava muito. Aos primeiros, né, a recente pesquisa da Ferreiro, a grande descoberta, porque tanto eu fui alfabetizada com a Caminho Suave, como eu alfabetizei os alunos com a Caminho Suave. Então, essa mudança de paradigma, do lugar, eu aprendi nesta gestão. É uma questão muito inovadora, com base na teoria vygotskiana, que é a importância da fala na organização do pensamento. Isso foi um marco naquela região, naquela ocasião. Nós tínhamos que trazer para o professor, para o educador que estava na escola, a importância da fala. Isso nos ajudou a resolver a questão da retenção, a questão do desenho infantil, na alfabetização de adultos. Porque como que você quer que uma criança aprenda calada, se a fala serve para organizar o pensamento? E isso me marcou como pessoa. Porque eu percebo que até hoje, quando eu falo, o meu pensamento simultaneamente vai se organizando. E isso foi um elemento que nos uniu em todas as frentes de formação no governo da Erundina, que era ouvir, trazer essa fala e torná-la reflexiva. Eu acho que isso é um aprendizado que nós levamos para a nossa história. Eu queria retomar uma coisinha só dos grupos de formação, que acho que a gente não lembrou ainda, que além da gente, nos grupos, tratar da questão pedagógica e didática, a gente também tratava do desenvolvimento do papel. Então, nos grupos de coordenador pedagógico, a gente discutia o que é ser coordenador pedagógico, com tarefas muito simples. Eu lembro de uma das tarefas que as coordenadoras diziam, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E aí uma das tarefas durante a semana, você vai marcar em cada meia hora o que você está fazendo. E aí a gente tinha uma brincadeira que não dá para passar mertiolate e joelho de criança para fugir da função pedagógica. Então essa questão de fortalecer o coordenador, porque era uma função que, apesar de já ter algum tempo na rede, ele ainda era um ajudante do diretor, e o diretor puxava para essa ajuda. Então, nos grupos de formação, nós tratávamos do papel do coordenador pedagógico, com os diretores do papel dos diretores, e pegamos toda a unha, porque pegamos um monte de supervisores antigos, que tinham uma prática de supervisão no sentido de vigiar, para discutir com eles e colocá-los num grupo de formação e discutir que jeito é uma supervisão de apoio, que faz junto, pedagógica, que compromete junto, né? Então, o ano de 89 foi um ano em que nós coletamos muitos dados das práticas que eram exercidas na escola. E a partir desses dados, com a orientação da professora Madalena Freire, que era a nossa formadora, nós decidimos que essas práticas deveriam ser descentralizadas para os lares. E aí, a partir de 90, eu fui coordenar os grupos de formação no NAI6, eu era da Zona Sul. E isso foi um avanço muito grande, porque nós, levando a formação para o NAI, nós nos aproximamos da escola, porque o NAI está mais perto da escola. Esta imagem, isso daqui é para valer. Acho que éramos nós, né? Isso daqui é para valer. Um aluno escreveu e a gente usou como capa da nossa primeira mostra em alfabetização, em 1991. Era o Rafael.
olhar para esses alunos, essa era uma escrita de uma criança que podia ter sido retida. E dar essa oportunidade do professor, primeiro, saber que aqui tinha algo para valer, que esse menino tinha compreendido o sistema de escrita, que ele não podia ser reprovado porque ele não escrevia ortograficamente, mas ele compreendia. Então, essa foi uma das ações. Eu queria falar um pouco das outras ações. Na equipe do NAI10, era a Kátia Bracklin e a Silvia Sembalista, quando eu fui convidada a compor a equipe. Então, ficamos as três. A gente trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite na rua, com a rede. Por quê? Porque além do grupo de formação, que eu já comentei, nós tínhamos curso para os professores. Nós tínhamos 1.007 professores e nós resolvemos fazer curso para todos os professores. Eu lembro da assessoria da Roxane, que vocês falaram, e foi a primeira vez que eu acompanho bem as discussões de língua, porque depois eu fui fazer mestrado também, fiz linguística. Foi a primeira vez que a gente colocou o texto na sala de aula. Porque já tinha, essa discussão era antiga, mas não entrava. Nós fizemos o curso e começamos a formar os professores para trabalhar com texto, para fazer revisão de texto, pegar o texto e analisar. Então, esses outros trabalhos, e a mostra de alfabetização foi um dos trabalhos, além dos cursos, marcaram muito essa administração e esse compromisso do professor Paulo Freire. O trabalho com os grupos de formação foi muito desafiador, mas valeu a pena, pois trouxe bons resultados, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Nesse processo de formação, os professores foram valorizados e tiveram sua identidade profissional fortalecida. Coordenadores pedagógicos passaram a assumir papel de fato pedagógico, a ponto de muitos reivindicarem tempo e espaço para fazer a formação dos professores na escola. E atendendo a essa reivindicação, a Secretaria Municipal de Educação autorizou o pagamento de horas extras para que os professores fizessem essa formação fora do horário regular de aulas. Boa parte dos diretores passaram a incentivar e apoiar o trabalho dos coordenadores pedagógicos e dos professores. O trabalho coletivo, o planejamento participativo e a gestão democrática passaram a ser mais valorizados. Os grupos de formação deram origem a inúmeros projetos coordenados por diretores, coordenadores e professores nas escolas. Teve uma grande formação sobre o que era ter uma escrita alfabética, o que significava os alunos escreverem alfabeticamente. E no NAI10 a gente tinha um número alto de alunos do primeiro ano que iam ser retidos naquele ano. Então nós tomamos uma decisão, que é uma decisão marcada pela administração da Luísa, que dava autonomia para nós. A gente tomou uma decisão interna que era de analisar todas as avaliações, todos os textos de alunos que eram passíveis de retenção. Então foram vários pacotes vindo das escolas, então isso me marcou, porque eu me lembro que eu tinha dúvidas, mas isso é uma escrita alfabética? Como que é? Então a gente tem umas escritas aqui que depois foram por uma amostra que nós fizemos, mas a gente analisou uma por uma e voltou para a escola, que naquele momento a gente ainda não tinha condição, a formação ainda não tinha dado suporte suficiente para os professores tomarem essa decisão, e a gente tomou uma decisão coletiva pela diretoria de ensino, né, no caso do NAI, no Núcleo de Ação Educativa, sabendo que era uma decisão correta, que aquelas crianças não podiam mais ser retidas no primeiro ano. E até hoje isso está marcado nos documentos curriculares. A base nacional, todos os documentos curriculares passam a utilizar esse princípio, que as crianças precisam de um tempo maior, que muitas crianças não se alfabetizam, não escrevem alfabeticamente no primeiro ano, e que elas podem continuar. Mas naquele momento, as crianças que seriam retidas, elas escreviam alfabeticamente, ou seja, elas já tinham compreendido o sistema de escrita. E isso foi um grande momento. A gente fala muito que o grupo de formação trabalha em cima de práticas e em cima de tarefas. Então, esta era uma tarefa. Trazer cada um da sua escola os textos dos alunos que vão ser retidos e tentar ver assim, do que esses textos se parecem. E é aí, quer dizer, tentar compreender o que são as tarefas dos grupos, que, embora
parte de uma necessidade do grupo, ela tem uma rotina, ela tem teoria para embasar, para enxergar o que é que aqueles textos tinham que a gente não entendia. Eu acho interessante, Marli, porque ali estava nascendo uma semente para poder, mais tarde, entrar com a proposta de ciclos. Foi. Certo? Então, assim, demora tanto tempo para uma ideia ser aceita. E, então, assim, ela começa aí, logo nas primeiras tarefas dos grupos, para este grupo ter uma compreensão de que não era passar os alunos sem saber. Acho que eu queria só complementar, porque a gente levantou aqui as questões de escrita, mas eu lembro que para a educação infantil, as discussões que ocorreram também em relação ao desenho, elas foram muito importantes, né? Acho que assim, teve um marco na educação infantil do município de São Paulo, a partir das discussões que foram realizadas no grupo de formação em relação ao desenho. Até então a rede trabalhava muito com desenhos mimeografados, estereotipados, as crianças não tinham a oportunidade de desenhar, de colocar no papel, né, a sua representação. E acho que esse momento também, com a assessoria da professora Madalena Freire, a gente aprendeu sobre as fases do desenho, trouxe isso para a rede e eu acho que a gente mudou esse olhar em relação ao desenho da criança. O respeito, a intervenção que precisaria ser feita nesse sentido. E acho que uma coisa que foi muito marcante nesse momento do trabalho, no último ano da gestão, foi o fato de que a gente começou a fazer o trabalho não mais por segmento, não mais formando o professor, o coordenador ou o diretor em grupos separados, mas na região do NAS5 e em outras regiões também, a gente começou a fazer o trabalho de formação na escola. Então, a ideia era fortalecer o coletivo da escola, né? Pensar um pouco nos projetos que a escola tinha como proposta e como a gente poderia ajudar não só a equipe gestora, os professores, mas nesse grupo participavam também os funcionários da escola, pais também, no sentido da gente fortalecer essa construção do projeto pedagógico. No primeiro momento isso não foi muito fácil, porque alguns tinham uma certa resistência a essa nova gestão e essa prática, porque naquele momento a gente estaria trabalhando em 2 horários, manhã e tarde, então a gente pegava todos os funcionários da escola, docentes, gestão, pais, a comunidade em geral, e nesse sentido a gente pôde aprofundar então realmente quais eram as necessidades da escola e orientar os nossos grupos de formação no sentido de estar discutindo essas necessidades e encaminhando o trabalho. Eu penso que isso foi uma das questões muito inovadoras dessa gestão, né? Até hoje, de não se trabalhar mais por segmento, mas da gente pensar nesse fortalecimento do todo da escola. Mas eu queria relembrar a questão acadêmica. A gestão foi tão significativa e tão ímpar que os trabalhos acadêmicos de tese e doutorados há 30 anos estão sendo pesquisados, né? Em universidades de renome, Unicamp, USP, PUC, todo mundo, de uma forma ou de outra, trabalha na gestão. É claro que aparece a gestão da Marta também, no levantamento bibliográfico dos programas, mas o maior número de pesquisas é desta inovação e desse compromisso da gestão da Luísa com o Paulo Freire. Eu acho que foi um marco mesmo, que para se pensar e para se levar por toda esta questão. E também as parcerias. Eu acho que Sônia Kramer, Roxane, todos esses inspiradores teóricos nossos, acho que a gente continua estudando até hoje e colocando em prática aí na tentativa de um mundo melhor, né? Ela deixou esse legado, essa gestão. Eu queria comentar algo que eu acho fundamental
na gestão da prefeita Luísa Erundina, Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação, que é o fato de que a sociedade paulistana se repensou naquela ocasião e nós pudemos oferecer a voz aos excluídos, a uma população da cidade de São Paulo que não tinha vez nem direitos. Né? Então, eu estou falando isso porque assim, o movimento da cidade era um movimento que se fazia junto com a educação. Né? Então, as secretarias não eram isoladas, nós tínhamos grupos de trabalho que juntavam todas as secretarias. E por isso que a educação também foi tão forte. Foi a primeira e única vez que eu, como professora da rede, vi a prefeita e o secretário de Educação de mãos dadas. Paulo Freire e Luísa Erundina andavam de mãos dadas. Havia uma comunhão. E eu me lembro que a Luísa, o primeiro secretário que a Luísa Erundina anunciou foi o de Educação. E ela convidou Paulo Freire para estar à frente da secretaria. Né? Então, isso faz muita diferença. Era uma gestão de fatos grandiosos e de fatos simples, de amizade e cumplicidade, de humanidade, de respeito às pessoas simples, de respeito à população que ali estava. Né? E nesse sentido, a gente conseguia ter uma gestão humana. Então, a gente podia conversar com os nossos colegas. Também não era nenhum problema a gente divergir. Então a gente era tão jovem, mas tão maduro também, para divergir, para aceitar ser voto vencido. Puxa, você me convenceu de tal discussão. E não havia problema com isso. Por quê? Porque a gente estudava muito, porque a gente militava no nosso dia a dia. E já fechando aí a minha participação, a gestão Luísa me marcou para toda a minha vida. Então, ser construtivista, fazer o trabalho dialógico é uma coisa que eu faço na minha casa, no meu dia a dia, com os meus familiares, com os meus amigos, comigo mesma. Então é um legado que a gente trouxe para a vida. Foi a grande gestão que me formou. Né? E como formadora de professores que ainda sou hoje, essa é a grande aprendizagem, é o diálogo e é o respeito ao ser humano que todos nós somos sujeitos e reflexivos da nossa prática de trabalho e nossa prática de aprendizagem. E assim como a Lívia também, eu queria dar o depoimento de que a gestão da Erundina para mim foi um marco. Eu também tinha só 5 anos de rede, né? Era professora de uma escola, nunca tinha tido um outro cargo. Foi a partir da gestão da Erundina que aí eu fui assumir o cargo de coordenadora pedagógica. E com a formação que eu tive da Roxane, do professor Ori Osvaldo da USP na matemática, que também orientou muito o trabalho, né, da Madalena Freire, da Sônia Kramer, da Maria Malta, como isso me formou no sentido de depois abrir portas para outros trabalhos que eu fui fazendo de formação na minha vida, né? E até hoje, assim, eu acho que eu sinto saudades e penso como os meus referenciais foram construídos nessa gestão. Eu gostaria de ressaltar da administração Erundina a questão do vínculo com as escolas, da interação, da preocupação que a administração tinha, a Secretaria Municipal de Educação tinha com a opinião, com a fala, dar voz aos professores nas escolas. Isso realmente foi uma outra revolução, foi um marco realmente, porque as escolas puderam participar do regimento, as escolas puderam participar da decisão em relação à organização em ciclos, do estatuto, enfim, as escolas estavam presentes nas decisões. E isso foi um marco na história da educação municipal. E eu gostaria de finalizar lendo aqui uma reflexão de uma professora que já estamos em 1997, eu enquanto coordenadora tentando levar adiante a proposta de formação na escola, e essa professora escreve uma reflexão em cima de uma fala de Paulo Freire, né, de que estamos hoje diante da possibilidade estupenda de não só reinventar as escolas, como a de reinventar as nossas próprias vidas. E a professora escreve:
preferimos viver na mesmice, naquele ambiente morno, sem modificações e emoções novas por estarmos acomodados. Em nossas vidas implicaria envolvermos muitas outras vidas na escola, porque tivemos este mesmo tipo de educação e é este que temos passado por muitos anos. Acredito numa mudança, acho até que ela deveria vir mais rápido, mas toda mudança requer um tempo para reflexão, digestão, incorporação do novo, conhecimento dele para depois ousar se modificar, mudar e reinventar. E eu termino dizendo, que pena que nós tivemos tão pouco tempo. Para mim, a experiência de estar num grupo de formação foi muito marcante. Eu lembro assim que até hoje é algo que me orienta, que atualmente eu sou formadora de professores, trabalho na formação inicial, no curso de pedagogia, mas também faço formação nas redes em geral. Então até hoje é algo que me marcou, porque essa questão da escuta, então de ouvir o outro, de ter o registro reflexivo também, ele foi fundamental no grupo de formação, na época em que nós trabalhávamos, né? A gente fazia o registro. Então, para mim, eu me via angustiada numa sala de primeiro ano, tendo feito um curso de pedagogia, não tendo feito magistério, e uma formação com muitas lacunas no curso privado, chegar à sala de aula e receber o apoio. Era um apoio vintenal. De 20 em 20 dias a gente se reunia. Então tinha aquele carinho da pessoa olhar para você e uma pessoa que você sabia que era uma referência, que poderia que tinha algo a lhe dizer e te ouvir. Ouvir a angústia, ouvir o problema, porque eu atuava numa sala de crianças multirrepetentes, porque naquele momento a gente ainda reprovava as crianças no primeiro ano. Era terrível, né? E decorrência de toda essa formação, que me marca até hoje, eu me tornei formadora de professores alfabetizadores. Tenho uma prática muito marcada na metodologia reflexiva, que era a metodologia que eu aprendi na prática. Para mim, aquela gestão trouxe uma continuidade de trabalho acadêmico. Eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado em cima dos grupos de formação, gravando, a gente levava os vídeos da Roxane, e aí um dia os professores de uma determinada escola disseram: mas por que a gente traz vídeo de outro e a gente não se filma? Então uma coisa lá atrás, né, quer dizer, A tematização. 90 e pouco, a gente já entrava com câmera na sala de aula, filmava as práticas, trazia para o grupo de formação a análise dessas práticas e a partir daí ia buscando as teorias e escrevendo. Então ela foi um marco, assim, um divisor de águas da maneira de trabalhar. E aquilo que a Marli traz do texto da sala de aula é assim: quanto uma coisa demora para se firmar. Né? E nós tínhamos já trabalhado com o Vanderlei Geraldi, que trazia essa ideia bem antiga, mas a gente não tinha apoio nas escolas. E esse trabalho que tão bem vocês disseram, quer dizer, era o professor com o coordenador pedagógico, com o diretor, para ter força e trazer uma prática ameaçadora e apoiar para que aquilo se sustentasse, se enraizasse. Hoje, revendo o trabalho realizado há 30 anos, renovamos nossas esperanças. Sim, uma outra escola é possível. Uma escola pública de qualidade que garanta a aprendizagem de todos. Uma gestão democrática e participativa que dê voz aos cidadãos. Agradecemos a todos que ajudaram a construir essa história, aos educadores que tanto se empenharam e que aqui se fazem presentes pelos que participaram dessa roda. Agradecemos aos belos depoimentos e vamos em frente construindo uma nova utopia. Muito, muito, muito me encantou a proposta da administração da Erundina,
tendo Paulo Freire à frente da educação, da Secretaria de Educação. E eu me entreguei, quando fui convidada para trabalhar, compondo a equipe de formação, eu me entreguei de corpo e alma. E acreditava muito, muito na escola transformadora. E mesmo depois que, infelizmente, não houve continuidade desse trabalho maravilhoso, que eu considero revolucionário, assim, durante todas as décadas, todas as administrações, eu considero que essa administração foi altamente revolucionária, porque não ficou apenas na teoria, foi para o fazer, foi para a prática, foi para o enfrentamento dos conflitos na escola. Procurei, apaixonada por esse trabalho, procurei dar continuidade. Passei no concurso depois de ter saído desse trabalho, voltando para a escola, passei no concurso para a coordenação e procurei dar continuidade a essa proposta na escola. Foi sofrido, muito sofrido, porque os professores já não estavam mais acostumados com essa reflexão e sofri resistências, mas foram 15 anos de trabalho numa mesma escola e nós conseguimos, levando a proposta adiante, a proposta de Paulo Freire, nós conseguimos ganhar um novo parque para São Paulo, o Parque Jequitibá, que se localiza na rodovia Raposo Tavares. E é uma área maior do que o Ibirapuera e nós conseguimos colocar em prática tornar o sonho possível. E dizer, hoje eu posso afirmar para todas as pessoas, todos os professores, que é possível transformar a realidade e que a escola pode ultrapassar os seus muros, que o sonho é possível. A gestão era simplesmente um marco na história de São Paulo e do Brasil, então você tem ali um momento político muito rico em todos os sentidos para nós, em especial nós mulheres. Então você tem uma mulher nordestina governando a maior cidade do Brasil. Então não era pouca coisa. Hoje, olhando para 30 anos atrás, eu falo, como aquela menina que ingressou com 29 anos na prefeitura, e vocês também, como nós somos corajosas. Porque era uma luta em todos os sentidos, porque era romper, inclusive, com o processo de aprendizagem que nós tínhamos passado. Nós passamos pelo caminho suave, que não era nada suave. Então você tinha que desmontar muita coisa em você para poder entrar em contato com essa concepção nova e devorar todos os livros, né? Madalena Freire, Paulo Freire, Emília Ferreira, tudo que viesse à nossa mão, a gente tinha que ser rápida. E por que tínhamos que ser rápidas? Porque você tinha que colocar em prática tudo aquilo que você estava assimilando e você tinha que deixar sólido alguma semente, porque a gente sabia que 4 anos depois muita coisa podia continuar ou não. Então, o que me marcou na gestão da Erundina? Eu acho que foi essa valentia de todos que formaram aquela equipe naquele momento. Desde o NAI, a DOT, enfim, todos os setores. Porque a gente tinha que... Ali, eu acho que foi o sentir de verdade, o que hoje a gente fala, ninguém solta a mão de ninguém. Acho que o momento mais forte de realmente a gente sentir o que é isso, ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que foram os 4 anos da gestão da Luísa Erundina e da parceria ali, Paulo Freire e Mário Sérgio. E aí nós fizemos no dia 14 de novembro agora, uma homenagem ao Paulo Freire, à escola e ao Sussumirata, que na região foi o marco de uma mudança na educação, né? Aqueles que incorporaram tudo aquilo que aqueles 4 anos foi possível, fez do tempo uma outra dimensão.
na escola a qual eu estava até junho, né, na ativa, a minha escola em agosto ganhou o prêmio Paulo Freire. E aí é a questão, né, com o projeto Semente do Sonho, na mesma região do Sussumo, que foi escola piloto lá em 89. E uma coisa tão bonita que a Marilena Chauí falou naquele dia da homenagem para a Irundina, porque a gente está com uma impressão neste momento que a gente está sem utopia. E ela diz, a utopia é um projeto de futuro. Então, nós nos encontrarmos aqui e ver o quanto a gente ainda tem ânimo, tem tesão, tem desejo, tem vida, e ainda acredita que é possível fazer uma educação de qualidade e que é possível mudar o rumo dessa prosa. Olha, só posso dizer que eu fico assim emocionada, e eu acho que eu quero retomar o que a Sônia falou, né? E eu acho que a Irundina também fala várias vezes já ouvi falar, a utopia se faz com realização. A utopia é algo que nós não desistiremos de conquistá-la. Então teremos ainda muitas realizações, porque nós vamos mudar isso aqui.